Hey Talkers, this is Teacher Nelissa e hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre Adjective Endings, ou seja, sobre as terminações dos adjetivos em inglês. Pessoal, é importante vocês saberem primeiramente o que são adjetivos. Adjetivos, pessoal, são palavras que a gente usa para caracterizar um substantivo. O que isso significa? Que a gente vai dizer uma qualidade ou um defeito de uma pessoa, de uma coisa, e essas qualidades ou esses defeitos então são chamados de adjectives. E existem algumas terminações comuns em inglês para a gente então formar esses adjetivos. Por que é importante vocês saberem isso? Primeiramente, porque vocês podem utilizar isso caso façam um teste de proficiência para mestrado, para doutorado, então para identificar quais são as palavras que são adjetivos, quais são os verbos, é importante que vocês entendam os padrões. É importante também para testes em que vocês precisam saber sobre gramática e para um conhecimento em geral, para vocês entenderem o que são adjetivos e como utilizá-los. A primeira terminação, pessoal, então, para os adjetivos que a gente vai falar sobre, seria palavras que acabam com Y. Então, por exemplo, a palavra mess, que significa bagunça, quando a gente adiciona um Y no final dela, a palavra fica messy e isso significa bagunceiro ou bagunceira. Então, para eu falar que uma pessoa é bagunceira ou bagunceiro, eu vou utilizar a palavra messy. She's very messy. Ela é muito bagunceira. O segundo exemplo, então, ainda dessa série, pessoal, seria o adjetivo bossy, que vem da palavra boss, que significa chefe, e quando a gente adiciona o Y, então vai significar uma pessoa mandona ou um cara mandão, né? Então, por exemplo, eu poderia dizer She's very bossy. Ela é muito mandona. Ainda nessa categoria, pessoal, tem a palavra hairy. Hairy, não de Harry Potter, pessoal, não é isso. Seria a palavra, então, cabeluda, cabeludo, ou então peludo. Quando a gente fala, this dog is very hairy, esse cachorro é muito peludo. Existem adjetivos também, pessoal, que acabam em able or evil. Então, tem essas duas possíveis terminações para alguns adjetivos em inglês. Por exemplo, a palavra responsible. Responsible significaria responsável. A gente tem também a palavra lovable, amável, e a palavra, pessoal, profitable, que seria então algo rentável. Esses são alguns exemplos, tem vários outros com certeza, mas então só para vocês conhecerem alguns dos adjetivos que utilizam essas terminações. Outra possível terminação, pessoal, seria o eve. Alguns exemplos seriam effective, como por exemplo, que seria traduzido como efetivo, algo eficaz, pessoal. This is very effective for her learning. Isso é muito eficaz para o aprendizado dela, né? Nós temos também a palavra creative, uma pessoa criativa. For example, I have a coworker here at Talkers that she is very, very creative. Ela é muito criativa. An explosive, pessoal, então seria explosivo. He's a very angry person. He's explosive. Ele é explosivo. Outra possível terminação, pessoal, seria as terminações ic ou equal. For example, nas palavras poetic, seria poético. Ou então, a gente tem também strategic, estratégico, ou biological, que seria biológico. Outras duas terminações, pessoal, que se vocês compreenderem elas, vai ser muito mais fácil de entender os adjetivos, seriam o full e o less. Full significa cheio, né? Normalmente a gente escreve F-U-L-L, com double L, mas daí no adjetivo ele vai ficar só com uma letter L, e seria então um adjetivo que vai ser cheio de alguma coisa. A gente já vai ver alguns exemplos, pessoal. E o less seria sem, significa sem, né? Então, quando a gente utilizar essa terminação dos adjetivos, a gente vai dizer que a pessoa é sem alguma coisa. Por exemplo, a gente tem thankful, que seria então uma pessoa grata, cheia de obrigado, entre aspas, seria uma pessoa grata por algo. Painful seria uma pessoa então que está dolorida, cheia de dor. E peaceful, que seria algo pacífico, cheio de paz, né?
Então a palavra peace, paz, full, cheio, cheio de paz, seria pacífico, pessoal. Uma pessoa tranquila também pode ser. Com less, pessoal, a gente tem useless. Então, use significando o útil, e aí quando a gente usa useless, com less no final, seria algo inútil, algo que a gente não tem utilidade para nós. Homeless, pessoal, que seria uma pessoa sem teto, que não tem casa, né? Então, home seria casa e less, sem, uma pessoa sem teto. E o último exemplo, pessoal, seria voiceless. Voiceless, uma pessoa que está sem voz. Então, por exemplo, se eu falo muito tempo, pessoal, às vezes eu fico voiceless, sem voz. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like aqui embaixo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e também deixem um comentário aqui nos dizendo quais são os adjetivos que vocês mais utilizam ou então um exemplo numa frase. Bye, bye!